Bora falar sobre as minhas últimas 10 leituras. Na verdade, as minhas últimas leituras dos 3 meses, que totalizaram 10 leituras. Esse ano, eu acho que eu tô lendo menos, mas eu super entendo, assim, começo do ano foi conturbado. Quem acompanha, quem sabe um pouquinho da minha vida pessoal sabe que coisas ruins aconteceram comigo. E eu acho que agora que o ritmo tá entrando de novo nos eixos, tanto é que eu vim postando no YouTube, né, com uma certa frequência desde o começo do ano. E esse mês foi o mês que eu mais coloquei vídeos no canal. Tá, que não foram muitos, mas ainda assim foram mais que os últimos. Então eu espero que até o final do ano essa frequência tanto de leitura quanto de conteúdo por aqui continue nesse crescimento, que é o meu objetivo. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui de 3 últimos meses, pra ver se nos próximos meses eu consigo fazer mensal, né? Porque como tinha sido poucas leituras cada mês, tanto de maio quanto de junho, eu não quis fazer esse vídeo. Mas daí agora juntou 10 leituras, eu resolvi fazer pra vocês. Tem algumas leituras aqui que ainda não tiveram resenha no canal. Outras tiveram um vídeo específico aqui no canal, e todas que já foram ao ar eu vou deixar aqui embaixo para vocês conferirem mais detalhes sobre essas leituras. E no final desse vídeo eu vou compartilhar também um pouquinho sobre o que eu pretendo ler agora em agosto, falar um pouquinho sobre o que talvez entre no Leia Comigo. Enfim, podem pegar um cafezinho pra aproveitar esse vídeo, que eu já sei que vai ser um vídeo longo. Como vocês gostam desse tipo de vídeo, eu resolvi, deixa eu abrir aqui meu Notion, fazer essa lista do melhor ao pior, porque, né, vocês adoram um ranking, então vai ser assim, esses 10 últimos livros do melhor ao pior. E pra começar, eu já tive que escolher das minhas leituras 5 estrelas, qual que eu ia botar em primeiro do ranking, e eu escolhi a leitura que mais, sei lá, me deu conforto. Tá? Então, por isso que eu vou colocar como primeiro nesse vídeo o Tom Lake, que eu dei 5 estrelas, favoritei. Foi um livro, assim, que... foi um livro gostoso de ler, sabe? Aquele livro que dá um abracinho na gente e, ao mesmo tempo, a gente fica curioso pra ver onde vai dar. Não é um livro de grandes reviravoltas, mas é um livro pra acompanhar... e ser feliz lendo, assim. Não é um livro completamente feliz. Tem pontos que... A história vai crescendo, na verdade. Vai se aprofundando e tocando em assuntos um pouco mais densos, um pouco mais difíceis para os personagens, mas não é tragédia, tá, gente? É um livro... Não sei explicar. É um livro que me deu aquele abracinho, assim. Eu acho que também resgatou um pouco do sentimento, porque esse livro se passa na pandemia, tá, gente? Apesar de não mencionar o que estava acontecendo na pandemia. Mas a justificativa para a história acontecer foi por causa da pandemia, porque é uma história sobre família, em que tem esse pai, tem essa mãe, e as 3 filhas estão de volta à casa. Então, as que saíram, né, no caso. Então, a gente passa por esse momento de resgate dessa conversa de, beleza, já que estamos todos aqui, vamos resgatar algumas coisas, colocar algumas coisas em perspectiva, algumas coisas que um ou outro pensavam em relação à família. Acontece de forma diferente, já que essas filhas estão mais velhas e agora conseguem entender detalhes da vida dos pais e da vida delas mesmas até. E esse é um livro que vai falar sobre o passado da mãe. Então, é essa mãe contando uma parte do passado dela para essas 3 filhas. E cada filha tinha uma impressão sobre esse passado. E aos poucos, elas vão entendendo que não era bem assim. Que a gente tem essa curiosidade. Eu não sei vocês, né? Mas eu sempre tive curiosidade pelo passado dos meus pais. E de vez em quando eu me pego perguntando sobre isso. Cada vez que eles me contam alguma coisa... É claro que eu reconheço coisas que eles já me contaram, mas sempre tem um detalhezinho a mais, sabe? E eu dou crédito a isso de que eu estou ficando mais velha, então é como se... Eles podem até já ter me contado, só que eu não interpretei da mesma forma, ou isso não foi relevante pra mim, ou pra eles não foi importante falar em determinado momento, mas aqui agora é relevante conversar sobre, enfim. Então, eu acho que me deu esse resgate do que é quando a minha mãe conta alguma coisa sobre a vida dela, sabe? Eu gosto muito quando os meus pais contam sobre a experiência deles, até antes mesmo de serem pais. Então, eu acho que por isso que eu gostei tanto desse livro.
E eu tinha expectativas muito altas. E essas expectativas foram correspondidas, sim. Já tem vídeo aqui no canal, vocês podem lá assistir. E daí o outro livro que eu dei 5 estrelas foi Nadando no Escuro, que eu já falei aqui também pra vocês. Nadando no Escuro foi um livro que eu não esperava ler nesse momento. E me tocou de uma forma muito profunda, assim, porque é aquele tipo de livro que ele não é extenso, ele não vai te preencher, sabe? Não é aquele livro que vai te dar um monte de história para que você imagine tudo, para que você tenha um cenário completo e nem nada. É um livro muito sutil na hora de se contar, porque muita coisa que ele faz a gente se sentir é mais pelas entrelinhas do que de fato expor tudo pra gente, assim. É um estilo de escrita totalmente diferente de Tom Lake. E Nadando no Escuro vai falar sobre uma história de amor, tá? É uma história de amor, mas que se passa em uma época em que essa história de amor não pode acontecer. E essa história de amor não tem só a barreira de não pode acontecer neste momento pelas circunstâncias políticas, pela época da história, mas porque conforme as coisas avançam, um casal percebe que não é só o sentimento que é importante para que uma relação se estabeleça. É preciso que vários princípios sejam, se não iguais, não completamente opostos, sabe? Então, a gente acompanha esse personagem principal se descobrindo, né, como uma pessoa gay e descobrindo o amor. Então, a gente vai acompanhando ele até ter que tomar decisões mais difíceis, assim. Então é um livro muito, muito, muito bom. É uma ficção histórica, como eu já disse pra vocês, mas ele é super curtinho e potente, mesmo assim, sabe? Mesmo com poucas páginas. Ele é muito bom, gente. Muito bom mesmo. E daí ali, logo em seguida, veio o último livro que eu li em julho, que foi A Impostora, da R.F. Kuang. E era um livro que eu tava esperando muito, 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 muito. Eu ainda não fiz resenha pra vocês por aqui, mas vai ser a próxima resenha, tá? Que vai sair por aqui. Gente, eu tava esperando... Nossa, eu tava muito ansiosa por esse livro. Eu acho que desde que eu li A Guerra da Papoula, eu fiquei muito impressionada pela R.F. Kuang. Tanto é que quando saiu o livro Babel, eu tentei ler, tá, gente? Mas eu tentei ler lá em fevereiro, em que... Bom... não estava no momento legal da minha vida. E tem uma pegada totalmente diferente. Então, não era o livro pra eu ler naquele momento. Eu li acho que 100 páginas e depois deixei de lado. Pode ser um livro que eu retorne mais pra frente, mas eu acho que ainda não é o momento de ler. Porém, eu ainda continuava com expectativas pra Impostora, que é da mesma autora, né, de Guerra da Papoula. Porque assim, gente, eu acho muito corajoso quando uma autora escreve um gênero totalmente diferente do que ela já lançou. Impostora, gente, é um livro contemporâneo, é uma ficção contemporânea que até então eu não tinha visto que ele tinha uma vibe assim meio de mistério, meio... Eu não digo que é um thriller, tá, gente? Mas ele tem algumas vibes assim mais de mistério, tá? E eu achava que era só a parte de ficção contemporânea e ali essa história e tal, mas não é, tem umas vibes diferentonas, assim. É um livro, nossa, é um livro muito legal. Mas ele é legal não só porque é uma escrita envolvente, a Kuang, nossa, ela faz um trabalho, assim, muito, muito bom. Ela é muito boa escrevendo, gente. Ela é o tipo de história que a gente não consegue largar. Só que o que eu mais admirei nesse livro foi que, assim, ela falou mesmo, doa quem doer. Tipo assim, ela retratou de forma extremamente fiel o que é o mercado editorial. Essa história vai ser narrada por uma mulher branca, que é uma escritora, e que ela tem essa amiga, que é uma colega / amiga, que se formou na faculdade junto com ela. As duas escreveram livros na mesma época, publicaram na mesma época, mas apenas essa amiga dela, a Athena, foi um sucesso. E ela é uma mulher sino-americana. Então, assim, ela estourou. Ela ganha muito bem, ela é muito reconhecida, é indicada para prêmios e tudo mais, enquanto a narradora, que é a June,
ela é muito frustrada, porque nada aconteceu com ela, os livros dela venderam nada. Então ela tem na cabeça dela que, tipo assim, ninguém tá mais interessado em livros de mulher branca. Então agora tá todo mundo pensando em diversidade. Só que o que acontece? A Athena morre, né? Essa escritora de sucesso morre e a June rouba um rascunho, um manuscrito que ela tinha acabado de terminar, esse manuscrito, a Athena tinha acabado de terminar, que é sobre trabalhadores chineses na Primeira Guerra. E ela rouba, assim, tipo, no impulso, mas ela começa a editar, né, mexer, né, porque o primeiro rascunho sempre passa por diversas edições do próprio autor, até que ela percebe assim, eu acho que eu poderia publicar essa história, por que não, né? Tenho boa parte de responsabilidade por essa história, tanto quanto a Athena. E, bom, a Athena já morreu, então eu mereço. Ela assume essa coisa de eu mereço que essa história seja publicada. E o sucesso pra ela vem por causa desse livro. E vai ficar toda uma coisa de, tipo, ela ter roubado essa história da Athena. Por isso que o nome é A Impostora, porque a história não é dela. E ainda é começada a criar uma imagem dela como se ela fosse... por mais que ela, né, ela aparecesse, ela é uma pessoa branca, mas várias... É quase criada uma nova persona pra ela, pra agir como uma pessoa que de fato se importa com a história chinesa e com a inclusão das pessoas e que dá mais voz para histórias que não foram contadas e tal, como se ela realmente se importasse. Só que ao mesmo tempo que isso está acontecendo, e é a narradora, a impostora que narra a história. Então assim, a gente não consegue gostar dela. Ao mesmo tempo que várias coisas que acontecem com ela, que são sobre o mercado editorial, a gente pega pensando assim, tá, porque ela vai contando histórias pra ela mesma, tipo, tá, eu também sou vítima nisso aqui, ó, isso aqui eu também, ó, coitadinha de mim. Então assim, a Kwang não poupou ninguém. Então todo mundo que lê esse livro vai ficar desconfortável por causa de alguma coisa. Tipo, todo mundo vai ficar desconfortável por ter um papel nessa engrenagem, sabe? Que tem diversos problemas. Então, assim, é um livro muito, muito bom. Eu dei 4,5 estrelas. Tive um problema ali no final que eu vou explicar um pouco mais pra vocês quando sair a resenha, e eu vou falar um pouco mais sobre isso também. Assim, gente, muito, 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 muito bom. Leiam A Impostora, que acabou de ser lançado. Quem também entrou nessa lista foi Christine Hanna, meu primeiro livro da Christine Hanna, que eu já publiquei resenha pra vocês também aqui no mês passado, que foi A Grande Solidão. É uma ficção histórica, essa autora é muito recomendada por vocês, e quando saiu essa resenha, muita gente ficou feliz que eu finalmente tinha lido, tipo, sabiam que eu ia gostar, e de fato, gente, muito obrigada pela indicação. Inclusive, eu pedi indicação pra vocês sobre outros livros dela, né? Então, muito, muito, muito obrigada. Eu finalmente entendi por que as pessoas gostam tanto de Christine Hanna. Eu acho que ela realmente sabe contar uma história que nos mantém envolvido e vai nos colocando numa situação que a gente sente tudo o que está acontecendo. A gente consegue sentir aquilo conforme ela usa essas palavras para envolver a gente na história. É quase como se a gente estivesse naquele cenário mesmo. E assim, gente, ela é bastante prolixa, ela escreve bastante, mas isso não se torna cansativo ao longo da história. Eu tive alguns problemas com o final, que eu expliquei na resenha, que eu acho que se perdeu, assim, o ritmo ficou totalmente diferente do que a gente veio construindo na história, mas é uma história muito, muito boa, gente. E fala principalmente dessa protagonista, que ela se responsabiliza muito pelo bem-estar da família dela. Ela basicamente não se culpa pelo que está acontecendo, né, tipo, de não conseguir deixar tudo bem, né, porque existe violência doméstica dentro da casa dela. E, ao mesmo tempo, ela também não consegue sair disso porque ela fica pensando na mãe. Então, assim, o livro é cheio de camadas, tem muita coisa por trás. Mas foi uma primeira experiência com a Christine Hanna que
foi um ótimo começo, já tenho várias indicações de vocês. E eu também li um livro que ainda não saiu resenha aqui, eu não sei como eu vou fazer a resenha desse livro ainda, por isso que ainda não saiu, que é A Onda. Gente, nossa, eu ouvia falar desse livro há muito, muito tempo, sobre essa experiência, né, que fala esse livro, que esse é um livro, assim, super curtinho, ele é romantizado sobre uma experiência real que aconteceu com um professor que estava falando sobre o nazismo na sala dele, só que os alunos achavam, como que as pessoas conseguiram, tipo, ser nazistas, assim, concordar com tudo aquilo, assim. Eu nunca faria isso, os alunos falam. E assim como é o pensamento de muitas pessoas hoje em dia, tipo assim, nossa, isso parece inimaginável, como que as pessoas conseguiram concordar com isso? Então o professor fez uma experiência dentro da sala de aula, em que ele foi construindo o discurso fascista, né, o discurso de ódio, esse discurso de eu contra eles, aliás, nós contra eles, ele foi construído e quando os alunos perceberam, eles poderiam sim terem se tornado nazistas, já que foi uma experiência assim bem pesada, dentro da escola, assim, porque foi ficando cada vez mais importante. Aquilo foi crescendo, indo além da sala de aula que ele estava fazendo esse experimento, assim. Então, depois todo mundo de fora ficou preocupado e tal. Então, esse livro faz ali uma história para que a gente entenda o que aconteceu, mas também existe filme baseado nesse experimento. Eu assisti um dos filmes, o filme alemão, que é diferente do livro. Então, assim, meio que todas essas histórias são baseadas nesse experimento, tá? E esse livro conta, assim, ele não é, oh meu Deus, que surreal, mas só o fato de a gente entender como foi os passos disso acontecendo, eu acho muito importante que todos leiam A Onda, porque é nítido, sabe? A gente consegue ver isso acontecendo, a gente consegue ver discursos que, assim, não chegam a ser tão extremos como o nazismo, mas como esses discursos, como as pessoas, às vezes, que a gente pensa, nossa, como é que essa pessoa pensa desse jeito? Tem um motivo, tem alguém por trás que está fazendo que um grupo de pessoas pense desse jeito, sabe? Então é muito, muito bom, muito bom. Um livro aí pra dar uma acalmada em coisas pesadas foi Os Maridos, que foi um livro que eu me surpreendi também. Eu fiquei muito interessada nessa sinopse, porque é bem diferente. E foi um livro que eu me diverti lendo nesse sentido, principalmente porque, apesar de ser um livro que é um romance, ele não está focado no romance, e sim no desenvolvimento da protagonista. Porque nem dá tempo de ter um romance. Porque qual é a sinopse? Essa protagonista, de uma hora pra outra, quando ela volta pra casa depois da despedida de solteira da amiga dela, tem um homem lá dentro da casa dela. E esse homem acha que é o marido dela. E quando ela vê, todos à volta dela também sabem que ele é o marido dela. Só ela nunca tinha visto esse homem na vida. Quando ela começa a tentar, alguma coisa deve ter acontecido comigo. Quando ela percebe isso, ele sobe no sótão e quando desce um homem totalmente diferente. Então, qual é a premissa desse livro? Esse sótão vai proporcionar diversas opções para ela de maridos, mesmo que ela nem tivesse se preocupando com isso. Isso não era um problema para ela naquele determinado momento da vida. Ela nem queria um relacionamento. E o fato disso acontecer vai fazer com que ela pense sobre isso, não só pense sobre ter um relacionamento, mas pense sobre o que era estar em um relacionamento, como a gente decide quando quer se relacionar, que tipo de características são inegociáveis. Enfim, tem diversas entrelinhas sobre esse evento na vida dela. E assim, gente, cada marido vai ter um efeito na vida dela que pode ser muito legal, quando pode ser bem pesado pra ela. Então é um livro muito divertido nesse sentido. Tem resenha aqui no canal, vou deixar o link também, vai estar aqui embaixo. Daí agora a gente começa a ver os livros que não foram tão, assim, começam a dar uma despencada. Eu li Ghostwriter, que foi um suspense que eu achei no Kindle Unlimited. O livro da Christine Hanna eu li no Kindle Unlimited, tá? Esse livro eu achei lá, como eu tava assinando, eu disse, vou ler aqui um suspense pra ver se tem como indicar pras pessoas. E assim, gente, foi um suspense 3,5, tá? É aquela coisa, indico pra comprar? Não indico, mas se você já tá assinando o Kindle Unlimited e quiser ter, assim, uma experiência ok, pode ler. Porque é um livro sobre uma escritora, que ela é uma escritora de sucesso e tal, só que
ela tem algum segredo do que aconteceu com a família dela. Que ela não conta pra ninguém, ninguém sabe, ela sempre foi uma pessoa assim muito reservada, até que ela decide que o livro que ela tá trabalhando naquele momento, ela não vai querer publicar. Então ela fala com a gente dela assim, não vou publicar esse livro aqui e agora eu quero fazer outra coisa. Eu quero escrever um livro que eu quero que seja publicado nessa editora, que é totalmente diferente do que ela fazia. Quero que seja publicado depois que eu morrer. E quero também que tenha um ghostwriter, que é um escritor fantasma, né? Alguém que escreva pra ela essa história. Porque ela diz que não vai conseguir terminar de escrever. Tudo isso porque ela está morrendo. Então o livro gira em torno de saber o que aconteceu com a família dela. Porque a gente sabe que ela tinha um marido, sabe que tinha uma filha, ou tem. A gente não sabe o que aconteceu com esses dois. E vai descobrindo conforme ela vai escrevendo esse livro sobre o que aconteceu com a família dela, sobre a vida dela. Então, é divertidinho, assim, não é nada... Oh, meu Deus, mil maravilhas, que suspense legal. Mas é ok, assim, entrega uma coisa ok, nada demais. Eu não falo que, ai meu Deus, é ruim, mas também, né, aquela, dá pra ler, gente. E daí veio uma das últimas resenhas que eu publiquei aqui, Lugar Feliz, da Emily Henry, que também teve Leia Comigo aqui no canal. Gente, não rolou. Não rolou. Eu já sabia que não ia ser um livro assim tão legal. Eu dei 3 estrelas. Tem diversas coisas que me fizeram desgostar desse livro, e principalmente eu já entendi um pouco do que me agrada e do que não me agrada na Emily Henry, que tipo de história vai me agradar. Eu tinha lido Nem Te Conto, né, em abril, e o Nem Te Conto se tornou meu favorito, mas Lugar Feliz, que eu tinha pulado aí nos lançamentos, porque eu já tava imaginando, eu realmente não curti muito. Então, foi aí ups, não deu certo, galera. Mas ainda assim foi 3 estrelas, tá? Não foi meu favorito, mas também não foi o pior que eu já li até hoje da Emily Henry. 3 estrelas eu também dei pra Conversas na Madrugada, que eu botei assim, gente, é um livro esquecível. Assim, ele não é péssimo, mas assim, nada de memorável nesse livro. E foi vendido pra leitores de Sally Rooney. Não acho que seja isso. É um livro que passa muito tempo num determinado momento da vida desses 2 adolescentes, porque é aquele tipo de livro que vai acompanhar desde um casal, desde a adolescência até eles envelhecendo com o passar dos anos, e tipo, muitos e muitos anos, assim, e esses encontros e desencontros dos 2. Por isso que falam que é para leitores de pessoas normais e leitores de um dia, que gostam muito de um dia também. Mas nada a ver. Nada a ver. Assim, esquecível. Foi isso que eu botei na miniatura e é isso mesmo. É um livro, assim, que se passou muito tempo numa parte muito chata do livro e depois eu acho que a gente podia ter tido mais desenvolvimento da parte adulta deles. Não deu, gente, não deu. E por último, sim. Ai, gente, esse eu fiquei triste, tá? Porque foi um livro que, depois de muito tempo, foi um livro que me chamou a atenção da Ellie Hazelwood. Pra quem não sabe, eu tinha gostado muito de Hipótese do Amor. Eu achava que, nossa, como esse tá me chamando muito a atenção de novo, eu acho que tem grande chance de ser muito bom. Já que os últimos livros dela, apesar de ter gostado muito de Hipótese do Amor, eu fui deixando. Até que chegou Não é Amor. E assim, gente, pra mim, muito ruim, tá? Muito ruim. Faltou história. Não tem história esse livro. E a autora dizia que é um livro que ia ser mais sério dela, né? Muitas pessoas que leram o livro falaram que era um livro que tinha mais camadas. Não tem, gente. É só sexo, realmente. Assim, ela menciona que ia ter mais, né? Sexo no livro. Tem uma nota da autora no começo. Mas é só isso, assim. Só isso. Não tem desenvolvimento nenhum de história. É só sexo. Só. E uma história bem meia boca ali que... Nossa, se ela tivesse se preocupado em desenvolver um pouco mais... Acho que podia ter até a mesma quantidade de cenas de sexo, tá, gente? Mas se ela se preocupasse em desenvolver o plot que envolvia essas 2 pessoas... Ia ser muito legal, gente. Ia ter química entre os personagens e tal. A gente ia torcer pra que as coisas acontecessem, mas não dá. É cansativo. Assim, eu cheguei nos 50% da história e eu não conhecia os personagens, mas já sabia tudo que eles tinham feito, né? Porque todo capítulo era sexo. Enfim. Já teve resenha aqui.
Não vou me prolongar muito, porque eu não gostei desse livro. Está ali embaixo se você quiser ver eu falando por mais tempo sobre esse livro. Enfim, gente, esses foram os últimos 10 livros que eu li aí nos meses de maio, junho e julho. Se tudo der certo, no final de agosto, ali comecinho de setembro, eu volto a fazer, né, com regularidade. Se tiver livro pra falar, né? Se eu não ler, a gente vai acumulando meses de novo pra fazer esse tipo de vídeo. Mas o que acontece? Esse mês eu quero aumentar um pouco mais, porque, né, cada mês eu tô aumentando um pouquinho a frequência dos vídeos, aos poucos, não prometendo muito, mas eu tô pretendendo ler algumas coisas este mês, que eu já quero dar um spoilerzinho pra vocês, ver se vocês ficam animados ou não, vamos ver. Eu já terminei de ler um livro, agora em agosto, tá, que eu não mencionei neste vídeo, porque já estamos em agosto, então quem me segue no Goodreads até sabe qual foi o livro que eu terminei. Mas enfim, o que eu tô pensando em ler, gente? Primeiro, estou pensando em ler para o Leia Comigo, que é a categoria dos membros aqui no canal, que tem acesso aos meus diários de leitura, com todos os spoilers sobre algumas leituras. Quem quiser acessar esses diários de leituras, tem na home do canal, tá, gente? Tem as playlists lá, que já estão disponíveis para os membros. Mas, este mês eu estou pensando em iniciar o Leia Comigo de Quarta Asa. Sim, gente, estou pensando em ler Quarta Asa. Por quê? Porque esse livro entrou no Everand, que era o antigo Scribd. Tá disponível lá. Eu tenho curiosidade para saber, né? Terminei agora de ler House of the Dragon, essa coisa de dragão, quem sabe, né? Eu quero saber o que tem nesse livro, que todo mundo ficou louco com esse livro. Eu acho que eu vou gostar, tá? Mas eu não tava com coragem de pagar tão caro nesse livro. Então, tipo, só deixei. Mas agora que ele tá lá, estou pensando em fazer Leia Comigo, né, o meu diário de leitura com spoilers este mês. Vou iniciar, tá? O que mais que eu tô pensando em ler este mês? Amar é Assim, que é da mesma autora, gente, daquele Tudo que eu sei sobre o amor, foi um livro que eu achei legal, mas eu achei legal só a parte em que ela já tinha quase a minha idade no livro. Então, assim, eu acho que ela tem bastante potencial escrevendo. Então, agora, ela já publicou outras coisas, a Intrínseca já publicou algumas outras coisas da Dolly, mas eu não fiquei tão interessada, mas me interessei por esse livro, que é Amar é Assim, porque, principalmente, eu já estava interessada, mas daí tem gente me pedindo indicações de livros de término. E esse livro, se eu não me engano, é sobre término. Então, eu estou pensando em ler. Na verdade, eu já tô com ele aqui. Então, vou pretender ler Amar é Assim. Tô pensando, gente... esse eu tô um pouco em dúvida, tá? Porque, assim, mês que vem vai sair o filme de Feios. Vocês sabem que Feios é um livro queridinho pra mim lá dos primórdios. Há muito tempo, tipo... 12 anos atrás. E eu tava pensando em reler o livro, assim, só pra ter a experiência, ver o que eu acho. Eu sei que é um livro jovem adulto e tal, né? Uma distopia jovem adulta. Mas eu tô pensando em reler. Eu não sei se eu vou assistir ao filme mês que vem, tá, gente? Porque não estou assinando a Netflix nesse momento, vai sair na Netflix. Não sei se mês que vem estarei assinando a Netflix. Cada mês eu assino um streaming diferente pra assistir as coisas. Não sei se eu vou assistir no mês que vem. Mas eu tava pensando em reler Feios. Eu acho que vai ser rapidinho até pra reler. Pra ver o que eu acho. E eu também queria ler, gente, outra coisa da Christiane Hanna. Sim, porque eu fiquei bem empolgada com as indicações de vocês, com a empolgação de vocês nos comentários do vídeo dela. Né, o vídeo do primeiro livro dela que eu li, que foi A Grande Solidão. Então eu estou pensando em ler mais algo dela. Eu achava, gente, que todo mundo ia falar do livro Os Quatro Ventos, Os Quatro Ventos, Quatro Ventos, Quatro Ventos. Mas muita gente, na verdade, me indicou o Rouxinol. Tá? Então eu estou pensando... Nossa, eu tô muito ambiciosa de leituras esse mês. Tô achando, assim, que eu vou arrasar. Enfim, gente, isso é só um... Sabe? Quem sabe rola, tá? Não é minha TBR desse mês vai ser isso. Não. Então eu estou pensando em ler o Rouxinol. Porque eu quero conhecer, tipo... Eu quero dar uns 5 estrelas pra essa mulher. Porque eu acho que vai ser uma das minhas autoras favoritas, assim. Então eu tô empolgada. Quero aproveitar que estou empolgada para ler livros de mais páginas. Porque geralmente eu vou adiando, né? Mas enfim,
eu talvez leia O Rouxinol, da Christian Hanna. Os livros dela estavam mais baratos no Prime Day, mas eu deixei e agora eu tô um pouco em dúvida, assim, porque, né, os livros dela são mais caros. E esse não está disponível no Kindle Unlimited. Vamos ver se até o final do mês. É uma leitura mais pra fazer mais pro final do mês. Vamos ver se rola. Enfim, gente. Falei demais, falei muito. Eu ainda queria gravar outro vídeo, não sei se eu vou conseguir de tanto que eu falei. Mas espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber as resenhas que virão por aí e todo o resto de conteúdo de agosto. Se vocês quiserem, podem se tornar membros para receber o diário de leitura de Quarta Asa, que vai rolar. Vai começar esse mês, tá, gente? Não sei se consigo terminar tudo este mês, mas vai começar este mês. E é isso. Beijo. Tchau!